o seu apostolado. Ela começou o seu apostolado, levando aos pobres de Riachão alimento de sua própria mesa. Deficiente auditiva, devido a uma enfermidade na infância, ela dedicou-se desde jovem às atividades sociais em Aracaju, associando-se à comunidade das Damas de Caridade da Igreja de São Salvador. O seu ministério estendia-se da Fonte da Caatinga, atual Praça da Bandeira, ao Carro Quebrado, atual bairro São José. Fundou, em 1914, o Oratório Festivo São João Bosco, hoje também conhecido atualmente como Oratório de Bebé, destinado à educação de meninas pobres e órfãs e àquelas em situação de vulnerabilidade dessa região. Era muito querida pelas suas obras assistenciais. Também no dia 23, em 1928, nasceu no Rio de Janeiro Bem-vindo Salles de Campos Neto, jornalista, cronista e escritor. Exerceu funções de destaque nos poderes legislativo e executivo do Estado e ainda no Judiciário. Ocupou a cadeira número 21 da Academia Sergipana de Letras e presidiu a Associação Sergipana de Imprensa. No dia 23 também, em 1865, nasceu no Engenho São Pedro, em Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba, Joaquim Carneiro Nobre de Lacerda, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, política, foi deputado estadual em Pernambuco por 2 mandatos, foi também prefeito de Jaboatão, lá também em Pernambuco. No dia 24, em 1822, deu-se a adesão da freguesia de Nossa Senhora dos Campos do Rio Real à aclamação de Dom Pedro como príncipe regente, pela atuação do capitão-mor das ordenanças da vila de Itapicuru, João Dantas dos Reis. Foi assim a primeira localidade sergipana a reconhecer Dom Pedro como príncipe. Em 25 de setembro, em 1718, a pequena povoação de Socorro, por ordem do arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro Davide, era transformada em freguesia, em nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar da Cotinguiba. Em 26, nasceu, em 1872, em Maceió, o padre Júlio Ferreira de Albuquerque, sacerdote, exerceu o seu ministério em Aracaju, onde foi vigário da Catedral Diocesana. E se destacou muito como escritor e orador sábio. O senhor está sem som, doutor Anderson. Foi muito influente na vida cultural do Estado. Fundador da cadeira número 24 da Academia Sergipana, da Academia Sergipana de Letras. Melhorou o som? Melhorou. Em 1928, também no dia 26, pela Lei Estadual de número 1014, a povoação Boca da Mata era elevada à categoria de cidade. Boca da Mata hoje recebe o nome de Nossa Senhora da Glória. Em 1891,
no governo de Vicente de Oliveira Ribeiro, foi votada a Lei número 5, que declarava em seu artigo 7 que seriam demitidas do quadro de funcionárias públicas as professoras que viessem a se casar. Estas são as efemérides da semana e eu declaro franqueada a palavra. Presidente, gostaria de me inscrever. Presidente, me inscreva também, Saracura. A palavra, Lúcio. Posteriormente, Saracura. Bom dia a todos, ou boa tarde, desculpe. Eu gostaria, presidente, também de colocar aí nos convites dos eventos a sessão que vai acontecer no dia 23 da Academia de Letras de Aracaju, para uma sessão de saudade à nossa querida amiga, confreira, médica, Ilma Mendes Fontes, que vai acontecer no dia 23 de setembro, como eu falei anteriormente agora, né, próximo às 18 horas, lá no Museu da Gente Sergipana. Me parece que eles vão fazer presencial e vai ser naquela área externa ali, do átrio do museu. Fala que o café, mas eu soube também que o café do museu fechou, não é? A Adriana, que há muitos anos comandava aquele espaço tão agradável ali, não mais vai explorar o café. Possivelmente uma outra empresa vai entrar ali para explorar o café. Então, vai ser, repetindo, 23 de setembro de 2021, a partir das 18 horas, de forma presencial, para essa homenagem póstuma a Ilma Mendes Fontes, fundadora da cadeira número 14 da Academia de Letras de Aracaju. Então, eu queria deixar esse convite para todos que puderem estar presentes, né? Prestigiar esse evento da ALA em homenagem a Ilma Fontes. Outro evento, presidente, que eu já queria convidar todos para que colocassem nas suas agendas, é o primeiro webinar de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina, que vai acontecer no dia 7 de outubro, às 19 horas, pelo YouTube, né, do próprio Conselho Federal de Medicina. Nós vamos ter como tema desse evento ciência e espiritualidade, fronteiras entre a fé e a razão. Teremos como expositor o médico, professor, padre Aníbal Gil Lopes. Ele é membro da Comissão de Humanidades Médicas e vai fazer essa conferência para os interessados. A coordenadora do evento é a professora Helena Maria Carneiro Leão. Ela é do Conselho Federal e é do Pernambuco, né? O secretário vai ser o nosso confrade Henrique Batista e Silva, que também é membro da comissão, e eu terei o privilégio, em nome da Sobrames Nacional, fazer o Momento da Arte. Esse Momento da Arte nós vamos ter duas apresentações. Uma da Orquestra de Jovens da Bahia e o outro vai ser uma cena do filme A Missão, um filme da década de 80, que mostra a questão da catequese dos índios, né, da América do Sul, na região ali do Paraguai, Brasil, naquela zona ali do Iguaçu e tal, e os jesuítas tiveram uma participação importante por ali para doutrinar os índios, né? E tem uma cena importante que é a influência da música na relação com os indígenas, já que eles não falavam a mesma língua, e a forma de aproximação do jesuíta para os índios foi o missionário tocando uma flauta. E a música que vem dessa flauta, uma música espetacular de Ennio Morricone, que foi o autor da trilha do filme A Missão, que, aliás, eu recomendo esse filme, viu, Maestro Dida? Vale a pena ser visto, revisto várias vezes, porque a trilha sonora dele é uma coisa espetacular, né? Então, eu farei essa apresentação desse Momento da Arte nesse evento que vai acontecer, então, no dia 7 de outubro, às 19 horas. Nós que compomos, né, o núcleo da Comissão de Humanidades, vamos para Brasília fazer a transmissão de lá,
porque o Conselho tem toda a estrutura de comunicação e o presidente, o secretário, o palestrante, todos vão lá presencialmente no Conselho fazer essa transmissão para todo o país no dia 7 de outubro, às 19 horas. Então, estão todos convidados. E eu queria também, para encerrar, presidente, agradecer a Dida, que me alertou aqui nesse último artigo que eu escrevi no jornal, saiu com Neópolis, antiga Vila Rica, na verdade, é Neópolis, antiga Vila Nova. Então, faltou um cuidado maior aí na revisão para passar esse pequeno erro, faça essa correção, não é? E dizer que esse trabalho é apenas um aperitivo do que vai vir aí pela frente, que é um trabalho mais consistente, meio de Bárbara, sobre as teses acadêmicas de medicina dos médicos sergipanos do século XIX. Então, era isso, presidente. Agradecer a todos, saudando o nosso querido presidente e os meus confrades da academia e do MAC presentes nessa sessão. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. O filme, lembro-me bem do filme A Missão, né? É muito ilustrativo, com a referência da própria ocupação daquela região, aquele miolo que tem ali, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que veio a ser depois formado as missões mesmo, né? E a influência dos jesuítas aí, através da música, da arte cênica também, né? Eles apresentam algum momento de dramaturgia. Perfeito. É muito importante essa lembrança do confrade Lúcio. Para o que eu peço que o ilustre confrade represente a nossa academia nos dois eventos, tanto aquele referente a Ilma Fontes, como também aquele referente ao Conselho Nacional de Medicina, né? Pode representar o presidente e a própria instituição. Com todo prazer, presidente. A palavra... Anderson, Pascoal, por favor, depois me inscreva aí. A palavra com o confrade Saracura. Boa tarde, presidente. Boa tarde, outros presidentes, confrades e confrades e visitantes. A Feira do Livro de Itabaiana, esse eixo virtual, continua andando. São lives que vão se prolongar até o dia 29/10, terças e quintas-feiras, tratando de assuntos que têm a ver com os livros que estão sendo publicados e a organização do escritor na livraria. E é um evento que se propõe a ficar lembrando da Bienal do Livro de Itabaiana, e a parte presencial, que está em avaliação, a semana, na próxima, a gente vai decidir se vai executar ou não, será nos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. O evento, esse empreendimento, conta com o apoio da Academia Itabaiana de Letras, do Shopping Peixoto, que vai patrocinar, da Infográficos e da Sociedade da Ordem do Livro. E essa semana, amanhã, no caso, 21 de setembro, vai ter sempre tem uma pequena conferência de 20 a 25 minutos, uma palestra, como queira, ensinando os meus alunos a redigir e se transformar em escritores, do Dr. João Mendonça, professor das escolas públicas e privadas em Itabaiana. E o lançamento, sempre tem uma palestra, o lançamento do livro de Tiago Fragata, é um escritor, um poeta, historiador lá de São Cristóvão. Fragatas não voam só, poesias encantadas. E na sexta-feira, essa semana também, vai ter uma conferência de João Paulo, lá de Glória, do Dores, Memória de Dores, uma cruz para os enforcados e a Igreja Matriz e a Dorencidade, e o lançamento de 2 livros de poetas dourenses, dos quais eu já falei aqui. Eu gostaria hoje de apresentar uma crônica, uma resenha de um livro de fora. 7, os homens que não amavam as mulheres,
na verdade, uma trilogia de Steve Lesson que merece ser lido, serem lidos. Eles são livros imensos, volumosos. E eu pensei, quando me dispus a escrever sobre o que leio, julgava que valia a pena outras pessoas lerem, só escrever sobre livros sergipanos e, em alguns casos, livros brasileiros. Porque eu escrevo para ser lido, para prestigiar ou não o autor. E que o autor de fora iria ler meus textos e nem os sergipanos liam. Que autor de fora iria ler meus textos, se não os daqui leem. Mas como resistir a um livro que me encanta, seja de onde for? E assim fui abrindo a guarda, e hoje escrevo sobre tudo que leio, de que gosto, menos sobre livros que me indignam. Os autores podem complicar a minha vida, silencio e evito dissabores. Deve estar ouvindo, né? Se bem que minha tela ficou toda diferente. Houve caso do autor me cobrar a resenha e eu, na cara de pau, prometer, sem assumir prazo, fazer mesmo sabendo que nunca faria. Meu caráter já não é tão puro. Há mais uma coisa que gostaria de acrescentar antes de ser mal interpretado. Nem todos os livros que me encantam eu tenho feito resenhas, porque o tempo de ler é sagrado e tenho que honrá-lo mais do que o de resenhar. Há tantos livros na fila, lambo os beijos para os ler, que eu uso o tempo, eventualmente, de uma resenha, adiantando uma leitura. Sobre livros estrangeiros, quando um livro desses chega até nós, vem forrado de marketing, resenhas, festejo de todo mundo. E minha resenha, mesmo que influencie algum leitor a comprar e ler o livro, pouco alterará os milhões de exemplares vendidos. Dessa forma, ela apenas cumpre a missão de informar a minha opinião. Eu tenho consciência plena disso. E então, retornando aos homens que não amavam as mulheres, e a menina que brincava com fogo, e a rainha do castelo de ar, como um espaço pequeno pode acomodar notas sobre 3 livros, 3 parrudos livros, cada um com cerca de 600 páginas. Julgo os 3 livros espetaculares: ação, suspense, terror, ritmo alucinante, adrenalina a maior potência que há. Não tenho pejo em sair gritando pelas ruas da intelectualidade o meu sentimento, como eu fazia adolescente ao sair do Palace ou do Aracaju, após assistir um filme muito bom, correndo o risco de ser chamado de doido, como fui algumas vezes. O autor Stieg Larsson faleceu ao concluir o último livro dessa trilogia. Era jornalista, ativista, político. Suas reportagens denunciavam organizações neofascistas e racistas que atuavam em seu país, na Europa, Suécia. Recebeu ameaças de morte, mas morreu de morte morrida de um ataque cardíaco aos 54 anos. Os seus 3 livros serão lidos por todos que experimentarem as primeiras linhas, como se fossem um livro curtinho. É impossível parar. Eu começava a me entristecer quando percebia as folhas se esgotando, chegando ao fim de cada tomo, e parava melancólico, tentando economizar a leitura, retrocedendo alguns capítulos para sentir por mais tempo a grandiosidade do enredo, ricos e bem definidos, personagens, narrativa ágil e surpreendente, como eu falei atrás. Vivia um terrível dilema, parte de mim querendo ver logo o desenlace de cada trama e a outra parte querendo ficar parada, embevecer-se mais um pouco com a paisagem que se abria à minha volta. Personagens marcantes do bem e do mal, jamais esquecerei Lilibet Salander. Outro autor sueco, Davi Lagercrantz, continuou a série chamada Milênio, tendo publicado romances explorando o mesmo tempo. Diante disso, tem gente que nem abre um livro, nem entra numa exposição de obras de arte. Passa pela beira do rio Sergipe e nem consegue ver lá do outro lado a Barra dos Coqueiros tremeluzindo. Ou sequer ver o rio fluindo. É possível uma coisa dessas? Muito obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico, pela sua participação. A palavra está com Domingos Pascoal. Tenha a bondade de ligar o microfone, doutor Pascoal.
Me desculpe, eu pensei que estava ligado. Dr. José Anderson Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Letras, boa tarde. Boa tarde ao Dr. Lúcio, presidente da Sobrames, a educadora Cris, presidente da Academia Literária de Sergipe, Adailton Andrade, da Confraria São Cristóvense de História e Memória, ou Memória e História, ao contrário, e Jane Guimarães, do Movimento Cultural Antônio Garcia Filho. Eu queria também, aproveitando aqui, mandar um abraço para o doutor, que foi agora guindada a diretora aí na Universidade Federal de Sergipe, parabenizá-la pela vitória de conquistar um cargo tão bacana como esse. Doutor Anderson, eu queria falar só sobre essa revista, né? Essa é a revista da SENEC, chamada de Relatório Social. Eu tenho muito orgulho de ter uma pequena participação na SENEC, que é a campanha nacional de escolas da comunidade que nós, os mais velhos, conhecemos, né? Os mais novos já não conhecem, porque ela hoje não está muito presente mais no estado de Sergipe e está mais presente para o estado do Sul. Em Sergipe, ela já teve muitas escolas e agora tem só uma, lá na terra do nosso querido amigo José Lima Santana. Então, a SENEC é um sonho iniciado há 77 anos e que democratizou a educação e mudou a vida de milhares de brasileiros. A SENEC nasceu do desejo de um homem, o professor Felipe Tiago Gomes, que tinha a intenção de levar conhecimento para aqueles que não possuíam condições de tê-lo em uma época em que a formação básica ainda era considerada um privilégio para poucos. Nesse contexto, foram necessários diversos esforços, tanto por parte do professor Felipe Tiago Gomes, quanto de todos que apoiaram e contribuíram para a viabilização, a criação, a realização da campanha do ginasiano pobre, que, anos mais tarde, passou a ser conhecida como Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. E o meu orgulho é maior ainda em participar desta empresa, que hoje ainda é uma das maiores do Brasil em termos de educação, digo em abrangência, né? Ela está em vários estados, com faculdades, com centros acadêmicos e muitas escolas ainda. Mas, sobretudo, porque aqui, acho que dá para ver aí, a diretoria, dá para ver, né? São 6 diretores. O presidente é um deputado, ex-deputado José Santos. O diretor de ações comunitárias é Dinaldo Dantas. O vice-presidente de comunicação e marketing é Hernani Soares. E o que me dá orgulho, diretor vice-presidente de educação, José Lima Santana. Nosso confrade, que hoje não está aqui, mas a quem eu peço uma salva de palmas para José Lima Santana. Por quê? Porque eu conheço, porque eu faço parte das reuniões também, não todas, é claro, eu conheço a influência, o poder que tem José Lima Santana na SENEC. Isso é bom, porque José Lima Santana é da nossa academia, do nosso estado, é da Academia Dourense de Letras e é de Nossa Senhora das Dores. Dito isso, eu agradeço e fico à vontade aí para qualquer explicação, se necessário. Muito obrigado, acadêmico Pascoal. A palavra está franqueada. Doutor Anderson. A palavra com a nossa confreira, Jane Guimarães.
Boa tarde, presidente, demais acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, confrades, confreiras do MAC, demais visitantes. Gostaria, doutor Anderson, de ratificar o convite, né, para todos a respeito da conferência do MAC, do nosso confrade maestro Edson Dida, que defenderá o seu patrono da cadeira número 35, Clodomir Silva. Será realizado, então, essa sessão do MAC no dia 22, agora quarta-feira, às 15 horas, pela plataforma Zoom, cujo link nós já iremos repassar hoje à tarde, após a nossa sessão acadêmica aqui da SL. E um outro convite também, ratificar, né, o que o doutor Lúcio Prado falou aí logo no início. A Academia de Letras de Aracaju estará promovendo uma sessão da saudade referente à memória da nossa querida acadêmica Ilma Fontes, que ocupou a cadeira número 14. Então, o doutor Anderson já falou que o acadêmico doutor Lúcio Prado irá representar a Academia Sergipana de Letras, e sintam-se todos convidados para essa sessão da saudade, que será realizada no Museu da Gente Sergipana, no dia 23, será no espaço do hall mesmo, Lúcio, porque o café da gente realmente se encontra fechado. Então, nós vamos fazer na área aberta, a partir das 18 horas, confirmando, no dia 23 de setembro, nessa próxima quinta-feira. Muitíssimo obrigada, presidente. E, mais uma vez, gostaria também de saudar, né, a nossa acadêmica Jane Nascimento. Isso foi feito nas redes sociais na semana passada, através do seu cargo novo, ocupado aí na Universidade Federal de Sergipe, que tanto nos honra e tanto é merecido, Jane, por seu reconhecimento, pelo seu trabalho, pela sua dádiva do que vem apresentando em relação a todos esses anos em contribuição com a Universidade Federal de Sergipe. Então, mais uma vez, a acadêmica Jane Nascimento, em nome de todos que fazem o Movimento Cultural Antônio Garcia Filho, desejamos os nossos sucessos promissores, na certeza de que será uma trilha com uma longa jornada e uma caminhada brilhante. Muitíssimo obrigada, doutor Anderson. Obrigado pela sua participação. Presidente, por favor, depois me inscreva. A palavra com a confreira. Antes de conceder a palavra à confreira Luzia Nascimento, eu quero justificar a ausência do nosso confrade José Anselmo de Oliveira. Por motivo de força maior, não pôde comparecer à nossa sessão. A palavra está com Luzia Nascimento. Presidente Anderson Nascimento, confrades, confreiras da nossa querida academia, do MAC, eu pedi a palavra para informar que, na quinta-feira passada, eu, Anderson, depois soube que estive com Paulo, avistei Lúcio e outros confrades mais, estivemos na biblioteca pública por ocasião da entrega da Bíblia e fiquei realmente encantado pelo pastor Gerson. Fiquei realmente encantada com a festa, foi uma festa muito bonita, tinha muita gente, de formas que foi uma manhã muito agradável. Eu, inclusive, tinha o nosso confrade Jorge também estava presente, e se, porventura, deixei de citar alguém mais que estava presente, Cristiano também estava presente. Foi uma festa muito bonita, e de formas que eu só tenho a parabenizar a Igreja Betel e também o pastor Gerson por esse magnífico evento. Entendeu? Era somente isso, presidente. Obrigado pela sua participação.
e representação. Eu concedo a palavra à confreira Marlene Alves Calumbi. Senhor presidente, meus queridos colegas, amigos do MAC, convidados, eu recebi há pouco uma foto pelo WhatsApp que me deixou extremamente constrangida e triste. E eu quero dar conhecimento aos colegas, aqueles que ainda não sabem, mostrando cada vez mais Deus nos coloca nossa fragilidade humana. Eu sou fui amiga e sou do Osmário Santos, jornalista, e da filha dele. Tenho muito carinho por ela. E há poucos dias eu encontrei no Centro Médico Odontológico com ela. Ela me colocava a fragilidade do pai. Osmário, um jornalista brilhante, escrevia um caderno de memórias excelente no Jornal da Cidade, e também um caderno de política, não é? E ela me contava do sofrimento que estava passando, inclusive com dificuldades, já que o plano de saúde não estava dando de fraldas para ele. E agora há pouco, e também a situação do irmão mais novo, que está com Parkinson, ainda um rapaz novo, cerca de 50 anos, com Parkinson. Então, eu recebi há pouco uma foto da situação atual de Osmário. Ele teve um AVC por esses dias, está no Hospital São Lucas, e vocês precisam de ver que cena triste. Me chocou bastante, mas que serve para nos lembrar a nossa fragilidade humana. O Alzheimer é uma doença terrível, ela vai destruindo o cérebro, o corpo, desfigurando. E eu fiquei assim muito chocada, muito sentida, porque Osmário, na escrita dele, ele era um jornalista brilhante e escreveu muitos cadernos de memória. Então, eu deixo esse registro e, inclusive, a pessoa que me mandou disse que estão ainda na campanha para arrecadar fraldas e que ele se encontra numa enfermaria do Hospital São Lucas. Feito esse registro, eu aproveito também para dizer a Pascoal, que falou agora há pouco sobre a SENEC. A SENEC tem uma grande história no estado de Sergipe, Pascoal, que valeria a pena, você que agora faz parte dela, já de um tempo, que fizesse uma pesquisa. Eu fui da diretoria da SENEC durante muitos anos, fui do conselho da SENEC, quando a SENEC tinha como presidente Nicodemos Corrêa Falcão, Dr. Cleo Van Sostens, Carlos José, foi durante muito tempo o administrador, e a SENEC tem um papel fundamental na educação de Sergipe e do Brasil. A SENEC é quem leva pela primeira vez o segundo grau para o interior sergipano. Teve escolas fantásticas, inclusive o nosso Zé Lima, durante muitos anos, foi um dos membros mais importantes da SENEC. Então, a história, quem sabe o senhor, que agora está
à frente possa contar muito melhor do que eu. Eu sou do tempo da SENEC, que tinha a dona Celina Oliveira Lima no conselho da SENEC, e tantos outros nomes importantes que passaram e que tiveram um papel fundamental na educação sergipana. Não sou, só tenho 70 anos, mas como experiência de vida eu aprendi muito com meus mestres que me antecederam e, como eu sempre digo, continuo aprendendo. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, acadêmica Marlene, pelas suas reminiscências. A respeito dessas suas reminiscências, peço-lhe também contribuir um pouco, já que estamos no ano comemorativo do centenário de Paulo Freire, foi exatamente numa época assim de muito apogeu da educação no Brasil e em Sergipe. A introdução do método Paulo Freire, aqui em Sergipe, pelas mãos do governador João de Seixas Dória, nosso acadêmico, nosso confrade da Academia Sergipana de Letras, e na SENEC estava à frente com um movimento muito pujante, inaugurando escolas em quase todos os municípios sergipanos. Estava o inovidável professor Thieres Gonçalves de Santana, que veio a ser depois juiz de direito da comarca de Aracaju. Thieres foi um daqueles iniciantes, um daqueles fundadores iniciantes da SENEC de Sergipe. De Thieres para outro baluarte da SENEC, que a gente não pode jamais apagar, Luiz Antônio Barreto. Então sucederam-se aí Nicodemos Falcão, ou mesmo antes de Nicodemos, o Dr. Cleovan Sósteres. Mas esses dois iniciais foram os pilares construtores da instituição aqui em Sergipe. Era essa uma contribuição que eu quero dar àqueles que se dediquem à história da SENEC. Doutor Anderson, se o senhor me permite, a SENEC caracterizava muito pelo seu quadro de professores, juízes, padres, né, médicos da comunidade. Justamente eles faziam parte do quadro de professores. Desculpe a interferência. Lembro-me bem que na criação do ginásio, que era SENEG, campanha dos educandários gratuitos, nessa época. Em Aquidabã, lembro-me bem porque eu fui à inauguração, né, tendo como diretor o professor Acelino Pedro Guimarães, que foi nosso confrade aqui na Academia Sergipana de Letras, e como professores assim também outros pilares lá do ginásio lá em Aquidabã, que era o juiz de direito Arthur Oscar de Oliveira Deda, ou o contrário, o juiz de direito Antônio Ferreira e o promotor Oscar de Oliveira Deda, que eram professores, né, incentivadores e professores do ginásio lá de Aquidabã. O que eu posso me lembrar mesmo porque eu estive presente no evento da inauguração. Presidente. Continua franqueado. Presidente, só para registrar que eu fui aluno, né, do colégio, né, Francisco Figueiredo, em Aquidabã, e na minha época, se não falha a memória, quem era o diretor era Padre Rui, e juntamente com a irmã Joana, não sei se lembro, mas eu estudei no Colégio Francisco Figueiredo, que era o colégio da SENEC, lá em Aquidabã. Fiz meu ginásio todo lá em Aquidabã.
Exatamente, acadêmico Aderval. Foi de uma contribuição muito grande, contribuição regional ali, o ginásio em Aquidabã. Porque, pessoas, não só o acadêmico José Aderval, mas eu também conheço outras pessoas que vinham de Jipe, de Graco Cardoso, para estudar em Aquidabã. Pessoas que hoje estão bem situadas na vida socioeconômica do nosso Estado. E depois fui professor. Logo depois passei no vestibular para medicina, ainda ensinei lá um semestre, matemática e ciências. Muito bem, acadêmico. A palavra continua franqueada. Presidente. A palavra com o acadêmico Jorge Carvalho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos, membros do MAC, membros de outras academias. Eu gostaria, presidente, primeiro de manifestar minha tristeza pelo comunicado que eu ouvi, né, que nos foi transmitido pela acadêmica Marlene Alves Calumbi. Minha tristeza porque é uma pena um intelectual, um jornalista, um homem de ação como Osmário Santos, né, a gente vê acometido por uma enfermidade tão grave e lutando com essas dificuldades que foram aqui descritas pela acadêmica. Eu conheci Osmário Santos ainda no final dos anos 60, início dos anos 70, quando eu estudei no Ateneu Sergipense. Osmário é um homem mais velho que eu, um pouco mais velho, pouco. E Osmário, eu fui da banda marcial do Colégio Ateneu, toquei corneta na banda, e Osmário era, ao lado de Pascoal Mainar, o homônimo do nosso confrade, o principal músico de caixa, percussionista que tocava caixa na banda do Ateneu, né? Lembro muito bem, né? A época, a família de Osmário vivia numa casa na Avenida Barão de Maruim, né? Próximo à residência do banqueiro Murilo Dantas. E quando a banda ia ensaiar, era normal que a banda parasse na porta da casa da família de Osmário, e a família de Osmário sempre tinha lanche para oferecer aos meninos da banda. Era uma festa parar na porta de Osmário. Anos mais tarde, eu conheci Osmário, perdi Osmário de vista, porque ele também saiu do Ateneu e eu ainda permaneci alguns anos, porque eu era mais novo, e reencontrei Osmário quando eu fui casar, em 1980, que fui ao Magazine dos Móveis. Eu havia comprado uma casa no bairro Luzia, e fui ao Magazine dos Móveis, porque estava mobiliando a casa, e fui comprar umas poltronas no Magazine dos Móveis, e Osmário Santos trabalhava com o pai no Magazine dos Móveis, era balconista e era um vendedor envolvente, simpático, agradável, né? O pai dele era um homem muito sisudo e às vezes até um pouco de humor ácido, mas Osmário era envolvente, conversava e terminava empurrando alguma coisa no cliente. A gente terminava comprando pela simpatia de Osmário. E alguns anos depois ainda eu convivi com Osmário quando conheci uma outra faceta dele, a que mais me entusiasmou, inclusive, a de jornalista.
Osmário trabalhando como cronista social na Gazeta de Sergipe, no Jornal da Cidade, e, assim como em outra época, nomes como o de Anderson Nascimento e Clara Angélica Porto impactaram com o que escreviam na coluna social. Nomes como o de Luiz Adelmo, né, que era um iconoclasta, irônico, e que também teve grande impacto atuando na coluna social. Osmário Santos criou um estilo que era singular, era só de Osmário, né, e causou muito impacto como colunista social e como jornalista. E Osmário, já na maturidade, com filhos e etc., ingressou na Universidade Tiradentes para cursar jornalismo, concluiu o curso de jornalismo e, sem nenhuma dúvida, foi um grande nome do jornalismo sergipano, principalmente do gênero crônica social, coluna social. Anos mais tarde, né, depois Osmário, à medida que foi se enfermando, foi se isolando do convívio público e se recolheu. E anos mais tarde eu voltei a ter notícias de Osmário, porque minha filha mais nova cursou comunicação social na Universidade de Tiradentes e teve como colega de turma Paulinho, filho de Osmário, né, que os dois se formaram juntos na mesma turma. Eu lembro no dia da colação de grau de minha filha, Osmário ainda tinha vitalidade, mas estava já alquebrado, né, começando a doença a avançar e a tomar conta de Osmário. E ele vem sofrendo com as suas enfermidades há muitos anos. E eu queria dizer da minha tristeza e dizer que fiquei muito chocado com o relato que a acadêmica Marlene Calumbi nos apresentou. Tenho, pela pessoa de Osmário, como profissional do jornalismo, uma grande admiração. E como companheiro que foi, apesar de mais velho, foi um companheiro importante da minha geração de ex-alunos do Ateneu Sergipense e de jornalistas, que eu fui também contemporâneo dele no jornalismo. Isso era a minha manifestação inicial. E a segunda manifestação, presidente Anderson e acadêmicos, é exatamente um convite que eu quero deixar aqui, em nome da Academia Sergipana de Educação, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 22, às 19 horas, o acadêmico Paulo Amado, que tem assento em cadeiras das duas academias, da Academia Sergipana de Letras e da Academia Sergipana de Educação, o acadêmico Paulo Amado irá fazer uma conferência acerca do patrono da cadeira 4 da academia, que é o professor e jurista e intelectual da educação também, Antônio Manuel de Carvalho Neto. Ele é o patrono da cadeira fundada por Paulo Amado e vai fazer essa conferência. Eu queria convidar todos, né, tanto porque é bom sempre a gente ouvir o professor Paulo Amado, como pelo nome acerca do qual ele vai falar, que é um homem de uma importância muito grande na história da educação brasileira. Paulo de Carvalho Neto é o filho dele, Antônio Manuel de Carvalho Neto, o autor foi deputado federal e é o autor do primeiro projeto que tramitou na Câmara dos Deputados do Brasil, regulamentando a obrigação que tem o Estado brasileiro de oferecer escolarização aos portadores de necessidades especiais.
À época, a conceituação não era de portadores de necessidades especiais, era de deficientes, né? E a legislação apresentada por Antônio Manuel de Carvalho Neto regulamenta as responsabilidades do Estado, e é a primeira legislação nesse sentido, para educar os portadores de deficiência auditiva, de deficiência visual, de deficiência motora e de deficiência mental. Então, era um homem de uma visão muito avançada. Se hoje nós já percebemos reações, inclusive de altas autoridades da República, ao fato da obrigação que tem o Estado de educar aqueles que demandam atendimento especial, vocês imaginem, na primeira metade do século XX, o momento em que Antônio Manuel de Carvalho Neto foi deputado e apresentou este seu projeto de lei. Por isso, eu deixo aqui o convite para a próxima quarta-feira, dia 22, às 19 horas. Já encaminhei os links aqui na Academia Sergipana de Educação e, antes que o maestro Dida me solicite, quero informar que estou encaminhando também a coordenadora do MAC, Jane, para que ela distribua o link da sala virtual com os membros do MAC, maestro Dida. Eu sei que o Frade sempre gosta de frequentar as sessões da Academia de Educação, né? E é esse o registro que eu quero fazer, presidente Anderson. Muito obrigado a todos. Presidente, eu queria fazer um comentário. Pois não, a palavra conosco. Então, Marlene, é muito triste com o que eu acabei de saber, através do seu relato, né? Osmário Santos é uma pessoa da minha convivência, uma convivência que começou no Colégio do Salvador. No segundo ano primário, nós éramos colegas, começamos a ser colegas, e no quarto ano primário, nós elaboramos o primeiro boletim do Colégio Salvador. Eu e Osmário Santos. Não precisa dizer que só ficou no número 1, porque a partir do 2 passou a ser censurado. E um forte bloqueio da censura proibiu a circulação do jornal. Então, foi uma vida efêmera, uma vida curtíssima, porque, imagine, o quarto ano primário devia ser na década de 68, 67. Queria que a professora Maria permitisse essa licença. Eram os anos de chumbo, né? Então, eu e Osmário imaginamos que poderia ser possível ter um boletim do Grêmio Escolar do Colégio Salvador naqueles tempos duros, de chumbo. Por ilusão, fizemos o primeiro, rodamos no mimeógrafo, não é? Um jornalzinho com 4 páginas, viu, Jorge Carvalho? E aí o segundo número não saiu mais, né? Foi censurado completamente, e nós achamos mais prudentes, naquela oportunidade, encerrar, fechar as portas do jornal, sob pena de uma repressão mais forte, né? E aí, para evitar animosidades, ficou só no número 1. Dona Maria não deixou. Então, não foi só ela, não. Foi toda a cúpula lá dos Galrão Leite, fizeram lá uma reunião, Bernadette, Mariá, Dona Amanda, enfim, todas elas, e o jornal foi censurado definitivamente. E eu até encontrando com o Osmário ocasionalmente, o Osmário não ficou também no colégio muito tempo, não, viu? O Osmário, no segundo, terceiro, quarto ano, já estava indo embora, porque aquele espírito irreverente dele, inteligente, ele não era daqueles que aceitava passivamente as coisas, né? Também. Ele caiu fora, né? E aí nós voltamos a ter um retorno de amizade no Salesiano, e tentei de tudo recuperar o primeiro número do jornal do Grêmio do Colégio Salvador, mas parece que não ficou só na censura, ele foi destruído, ou foi incendiado, foi para a fogueira, e não tivemos mais notícia dele, né? Mas aí Osmário evoluiu no jornalismo, com uma grande contribuição para a Sergipe, nas páginas do Jornal da Cidade, aquela página de coluna social que ele mantinha, foi a primeira página colorida, né, com várias fotos coloridas e pequenas notícias, era
uma página bem ágil de Osmário. Ele entrou pelo ramo também da história e começou a lançar personalidades sergipanas. Eram páginas inteiras. Eu me lembro muito bem que meu pai recebeu a visita dele para uma entrevista. Eu também fiz também uma página com Osmário. Eu creio que eu acho que todo mundo por aqui passou também, deu o depoimento aos Osmário Santos, que depois saiu no livro, né? Eu acho que só foi um volume, não sei se foi mais de um volume. Acho que foi só um volume. Um alentado volume até, com muitas páginas, umas 700 páginas, de personalidades sergipanas. Então, ele deixou esse grande legado, né? Deixa, né? Ainda, porque ele está entre nós, apesar dessa situação preocupante, viu, Marlene? E eu queria me colocar à disposição, se houver qualquer alguma possibilidade de algum contato, se estiver necessitando de alguma ajuda, também me comprometo a participar de algum mutirão, de alguma coisa assim, porque o Osmário merece, viu? É tudo da nossa atenção, não é? Lúcio, eu vou entrar em contato com a filha dele daqui mais tarde e eu dou notícias. Inclusive, Lúcio, o nosso último encontro físico foi na festa dos ex-alunos do Ateneu, 2019, nós estávamos todos lá, e eu ainda brinquei, ainda peguei ele para dançar um pouquinho, e ele muito animado. Você pegou todos para dançar naquela noite, eu vi. Ei, língua, foi por isso que o jornal foi caçado, viu? Teve razão. Então, é terrível a cena do portador de Alzheimer, como a gente se reduz, né? Mas eu dou notícias. Tá bom, Marlene. Eu gostaria muito de saber, viu? Para a gente poder fazer alguma coisa, né, para Osmário Santos. Osmário sempre foi assim muito alegre também. E uma coisa, viu, Jorge, que me deixou marcado no jornalismo de Osmário, e que ela era uma pessoa que teve uma vez que ele disse: vamos fazer uma matéria sobre isso. Eu digo: Osmário, eu não estou sem recurso, a Somese não tem recurso. E quem falou de recurso, rapaz? Não, é de utilidade pública, vamos fazer essa nota, vamos fazer. Nunca cobrou nada pelo jornalismo dele, né? De dizer: não, eu coloco uma coisa aqui, mas custa tanto, uma página custa tanto, um box de tantos centímetros custa tanto, hora nenhuma. Eu tive de Osmário, eu também não sei, esse lado da nossa amizade também nunca permitia isso, e ele próprio, tenho certeza que ele fez um jornalismo isento, né? Sempre buscando colocar as coisas, também com pouca fofoca, viu, Marlene? Jorge, Lúcio... Esse negócio de fofoca aí é intriga da oposição. É intriga da oposição. Lúcio, agora, eu não vi, não tive o prazer de ver nos desfiles o professor Jorge Carvalho tocando corneta. Eu não vi nem ele fardado, nem se apresentando na banda, que a banda se apresentou até 2019. E eu não tive esse prazer de ver o professor Jorge Carvalho. Nessa fase eu não retornei, não. Marlene, para tocar a corneta é preciso ter embocadura, e se você passa muitos anos sem tocar, perde a embocadura. Ô Marlene, mas em 2019 eu acho que Jorge estava na banda, assim, passou lá tocando. Eu acho que tocando o quê? Foi uma caixa? Foi, Jorge? Não, eu sempre toquei. E depois, nessa fase agora atual, quando a banda reorganizou, eu não regressei. Em 2019 você não estava não na banda? Não, Jorge não estava. Não. Eu estava na festa, na banda não. Eu vou verificar. Mas não tive o prazer de dançar com você, Jorge. Tá vendo? Eu tirei muita foto, Marlene, lá, viu? Eu estou achando já foto. Que é discriminação, inclusive. Entendeu? Lúcio, quando o Lúcio disse, dançou com todos, eu disse: comigo não. Só faltou você. Então, excelentes esses registros, né? Eu pergunto se algum acadêmico, o Frade do MAC ou Confreira, deseja se manifestar. Professor Anderson Dida. Pois não, pode falar. Obrigado, presidente professor Anderson. Saudar minha confreira, professora Jane Guimarães, também minha coordenadora do MAC. Aliás, que está me dando uma oportunidade grande de apresentar o meu patrono, Dr. Clodomir de Souza e Silva, e, ao mesmo tempo que a professora
Jane me deu essa oportunidade de apresentar, também me deu a oportunidade de conhecer o meu patrono. Estou no meio do caminho, porque tem muita coisa e a gente vai pesquisando e aprendendo, né? E é por esse motivo, professor Jorge Carvalho, que eu vivo choramingando, como tem uma música de Luiz Gonzaga, Choramingou. Por quê? Porque eu não tive oportunidade, eu nunca neguei a ninguém, eu não estudei, só tenho 2º grau, né? Mas a experiência na Universidade Federal me fez continuar a batalha para sempre aprender alguma coisa. E graças a Deus estou conseguindo, com a ajuda de muita gente, estou conseguindo. Por isso, professor Jorge, que eu lhe peço que, em vez de eu ficar lhe chateando, pedindo, o senhor já coloca no MAC. Por quê? Porque eu vou fazer a minha live à tarde, minha apresentação, mas à noite estarei assistindo o doutor Paulo Amado. E eu tenho certeza que no dia eu vou aprender mais ainda. Então, eu já lhe peço antecipadamente, em vez de ficar, professor Jorge, então o senhor já coloca no MAC para a gente continuar aprendendo. Gostaria de agradecer publicamente ao meu presidente, professor Anderson, pela doação de uma coleção que estava, acredito que sobrando na biblioteca da Academia Sergipana de Letras, e ele me fez esse grande favor e me doou, e agora eu posso estudar em casa Tobias Barreto. Eu sei que para estudar Tobias Barreto eu tenho um grande conhecimento, filosofia, eu não tenho, mas vou insistir. Então, e assim eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa sobre Tobias Barreto. Eu aprendi sobre a cidade dele, sobre a vida dele, sobre pessoas que conviveram com ele, sobre o primeiro professor dele, Manuel Joaquim de Oliveira Campos, que é o meu patrono na Academia Sergipana, na Academia Capelense de Letras e Artes. Então, eu vou assim, vou colhendo um pouquinho aqui e ali e vou aprendendo. Então, professor Anderson, muito obrigado. Eu já disse ao senhor que Deus é quem vai lhe pagar. Eu não tenho dinheiro para lhe pagar, não. Então, Deus lhe paga, né? Então, e para encerrar minha participação, sobre o meu patrono, Clodomir Silva, que eu irei apresentar às 15 horas, do dia 22, quarta-feira, dizer a desportistas que estão aí, como o doutor Lúcio Prado, como o próprio professor Jorge Carvalho, dentre outros, professor Anderson, que já foi conselheiro do Clube Esportivo Sergipe, que doutor Clodomir Silva foi fundador e presidente da segunda liga fundada em Sergipe, que foi a Liga Sergipana de Esportes Atléticos, que substituiu a LDS, Liga Desportiva Sergipana, e a LSEA depois se transformou em Federação Sergipana de Esportes e hoje é a Federação Sergipana de Futebol. Ou seja, eu fiquei admirado com um cidadão que viveu apenas 40 anos, né, mas que teve uma grande participação na cultura, na história de Sergipe e de Aracaju. Então, é esse cidadão que eu irei apresentar quarta-feira, às 15 horas, com a ajuda, mais uma vez, da minha coordenadora, professora Jane Guimarães, com a ajuda do meu confrade comendador, professor Adailton, a ajuda da professora Cris, a ajuda de todo mundo. E muito obrigado, meu presidente, professor Anderson. A palavra continua franqueada. Não tem nada a agradecer, Dito. A palavra... Doutor Anderson, Ginaldo. Ginaldo. Então, eu quero cumprimentar a todos os acadêmicos, na pessoa do doutor Anderson, cumprimentar todos os acadêmicos também de outras academias, na pessoa do doutor Jorge Carvalho, a minha presidente Cris Souza, da Academia Litero-Cultural de Sergipe, a minha coordenadora, confreira coordenadora Jane Guimarães. Primeiro, eu quero me desculpar, porque na sessão anterior eu participei somente de forma auditiva, eu não liguei a câmera. Eu havia até pedido à confreira Jane Guimarães para justificar a minha ausência, caso eu não pudesse entrar, porque eu estava numa missão religiosa em Belém do Pará. Eu não saberia
a situação em que eu iria me encontrar no momento da sessão, e, de fato, eu pude apenas acompanhar ouvindo, mas não dava para ligar, o cenário não permitia que eu ligasse, não era conveniente o espaço, o ambiente. Me desculpar. E hoje eu quero me somar aos acadêmicos que falaram acerca de Osmário Santos, porque eu também tive o privilégio de ter um relacionamento muito bom com Osmário quando eu estive, durante os 10 anos, como assessor de imprensa dos Correios, e o Osmário, eu encontrei em Osmário um amigo do Jornal da Cidade que abriu as portas para mim através da sua coluna. E depois eu estive com ele pessoalmente algumas vezes, um homem extraordinário, educadíssimo, aquela coluna OS, lá na abertura, lá em cima, OS, Osmário Santos. Então, assim, é lamentável que pessoas da estirpe de Osmário, da capacidade intelectual, do bom serviço prestado através do jornalismo, de repente se encontrem em situação assim, de tanta dificuldade. E não só no jornalismo, eu também depois pude conviver alguns momentos, alguns anos com o Osmário, ali naquela atividade que ele e José Fernandes, o grande artista plástico lagartense, realizavam no dia do aniversário de Aracaju, 17 de março, ali na Confraria dos Cajueiros, ao lado do rio, onde eles organizavam o passeio de Tototó. E era um dia inteiro de festa. O passeio era um dos componentes da festa, mas era um dia inteiro de festa. Eu me recordo que, na época, eu morava ali no Inácio, e logo cedo ia para lá, e às vezes eu ia com a minha turma, a minha esposa, a minha filha, o meu genro, a gente levava uma mesinha portátil, alguns banquinhos, porque a concorrência era tão grande que a gente não conseguia vaga nas cadeiras do bar. Então, a gente levava e montava o nosso cenáriozinho ali para assistir, participar dos shows, via de regra, sempre com muitos cantores sergipanos, forrozeiros sergipanos, dos bons, e outros ritmos. Então, assim, eles dois marcaram a minha vida ali no pedaço do Inácio Barbosa, ali naquela Confraria dos Cajueiros, e também, de forma particular, o Osmário no jornalismo, quando eu tanto precisava da mídia espontânea, ou seja, para divulgar o Cantinho Cultural dos Correios, divulgar as realizações, Corrida do Carteiro, Festival de Música, e eu sempre contei, como bem disse o Lúcio, nunca se furtou a fazer e nunca exigiu nenhum trocado, nenhuma exigência assim, tem que ser assim. Não, sempre eu mandava a nota para ele e ele cuidava da publicação, era assim, extraordinário. Então, eu também quero fazer esse registro aqui e dizer que passarei a incluir o amigo Osmário nas minhas orações para que Deus o visite e lhe dê serenidade, lhe dê a paz. Obrigado, doutor Anderson. Muito obrigado, Ginaldo. A palavra continua franqueada. Não há mais quem deseje se manifestar. Então, eu vou caminhar para o encerramento da sessão. Na verdade, é lamentável essa notícia que a acadêmica Marlene Calumbi nos traz nesta tarde, a respeito do estado de saúde do nosso amigo e jornalista Osmário Santos. Conheço Osmário há muitos anos, talvez até antes mesmo de Jorge, por aí. Osmário, ainda bem jovem, ajudando o pai, seu José dos Santos, que ele bem jovem, não havia trabalho infantil na época. Os pais, que eram comerciantes, levavam seus filhos bem jovens, adolescentes ainda, para ficarem já na loja, conhecendo dos caminhos da loja, para não ficarem nas praças e nas esquinas, sem nenhuma atividade, no ócio. Então, os jovens aracajuanos da minha época, todos tinham
uma atividade, fosse pública ou fosse particular, mas todos tinham uma atividade. E Osmário era um desses, como o Jorge situou ali, né? Antes dos móveis, Jorge, isso era tecido, era uma loja de venda de tecido, e ele estava lá sempre, aquele jovem magrinho, dos olhos verdes, né? Bem insinuante, amigueiro, assim, uma pessoa de grande valia. Depois ele ingressa nessa parte do jornalismo, aí acredito mesmo que no tempo de Clara Angélica, Paulo Nou, essa turma que fazia, inclusive, desfiles de modas também, dentro desse campo, né? Um jornalismo assim bem atuante, bem próprio da coluna social da época. E, posteriormente, ele começa a fazer realmente esse livro, foi que essas crônicas que ele tinha sempre na Gazeta de Sergipe e depois no Jornal da Cidade, essas crônicas envolvendo os políticos de Sergipe. Salvo engano, o nome do livro é História dos Políticos de Sergipe. E parece-me que tem outro, Oxente, Essa é Nossa Vida, qualquer coisa assim. Não é? Então, ele trabalhou, essa é nossa gente, ele trabalhou sempre aí nesse campo e era aquele jornalista que tinha acesso em todos os segmentos políticos da cidade. Não havia porta fechada para Osmário, né? A casa que Jorge se refere hoje esse livro mesmo aí que Lúcio está apresentando. A casa que Jorge se refere hoje é a sede do Banco Santander, né? Foi assim um exemplar da arquitetura civil moderna de Aracaju, né? O projeto é do arquiteto Walter Bastos, conhecido como Walter Sansão, né? Que foi assim uma revolução na arquitetura de Sergipe da época. A casa toda envidraçada, casa toda com piso de granito naquela época, né? Escada com corrimão inoxidável. Quer dizer, tudo isso era o requinte da cidade, o bom gosto apurado do seu José dos Santos, que, além de comerciante, era também proprietário rural, como os grandes comerciantes ali da João Pessoa da época, todos eram quase sempre, além de comerciantes, eles eram proprietários rurais. E ele se educou exatamente aí, me lembro também, ainda no colégio Salvador, que ele é do tempo do meu cunhado, Chiquinho, que era estudante, colega dele, acredito mesmo até do tempo de Souza, deve ter sido contemporâneo de Souza no colégio Salvador. Então, é lamentável que se encontre essa situação. E essa turma não se preocupa, não se preocupou, e muitos deles ainda hoje não se preocupam com a situação futura, né? As suas ligações com... Muitos deles, inclusive, nem com a Previdência são ligados à Previdência Social. Falo do recente caso de poucos anos atrás, o nosso Clarencio Fontes, que também foi outra figura do jornalismo sergipano e morreu à míngua, praticamente, né? Então, não tem. E as instituições, e lamentavelmente hoje, diante desse roldão econômico, financeiro, nem as próprias instituições podem fazer mais nada. Antigamente, as instituições ainda faziam alguma coisa, as instituições ainda envolviam o próprio poder público. Hoje, o poder público não pode,
pode e não pode. Pode quando quer, não pode quando não quer. Não é? Essa é a verdade, quer dizer, de ajudar uma pessoa numa situação dessa que não tenha a previdência social, que não tenha recursos para se manter em um hospital, em um tratamento mais exigente. Quer dizer, essas são as situações desse mundo atual materializado. Não é? Quer dizer, hoje a gente começou a sessão nos lembrando do tempo de Dona Bebé, não é? Tempo de Dona Bebé, no tempo de Augusto Leite, uma situação como essa nós não viríamos, não é? Quer dizer, seria amparada no hospital de cirurgia. Então, essas coisas todas que a evolução, o tempo evolução, o tempo na nossa cidade evoluiu para um lado e regrediu para o outro. Quer dizer, a gente vê pessoas assim, sem esse amparo da assistência, da própria assistência social, né? Que ela é muito, apesar da assistência social ser de natureza constitucional, mas a gente vê que falta muita coisa ainda para se efetivar esse princípio da Constituição Federal. Então, com essas palavras, eu somo-me a qualquer movimento que venha a ser feito, Lúcio, a respeito de Osmário. Pode contar comigo, pode contar com a academia, então, que a gente possa movimentar alguma coisa aí. Estou, assim, à disposição de vocês. Então, reativando os convites para as próximas conferências, nesta semana, eu declaro encerrada a sessão. Um abraço a todos.